Está reunido o Conselho Consultivo desta terça-feira. Vamos falar de 2012, fazer a antecipação deste ano, que se prevê de crise, mas também de algumas oportunidades. São convidados nesta edição das terças-feiras António Gaspar, Pedro Marques e também Joaquim Biancar de Cruz. Agradeço aos três a vossa presença neste Conselho Consultivo. António, que facto marcaria ou que destacaria para este ano de 2012, para começarmos esta ronda? Olá, Rui, bom dia. Eu no domingo estava a ver o concerto de Ano Novo e a partir de um certo determinado momento a Câmara fixou um violino que tinha partido uma corda. E ato contínuo fixou também no primeiro violino da orquestra, em que olhou, viu o que tinha acontecido e de facto sorriu. Portanto, sorriu porque via que com a experiência que estava do outro lado não ia, digamos, não ia sair nenhum falsete, nem ia sair nenhuma desafinação. Bom, duas coisas. A experiência, de um lado, e a confiança que ele tinha exatamente naquele executante. Eu penso que o governo que temos, e agora para fazer, digamos, a ponte para aquilo que eu quero dizer, relativamente ao facto que eu quero destacar do ano que passou e do ano que vamos ter, o governo que temos, o perfil dos governantes que temos, não é o perfil que Portugal precisa, não é o perfil que a nação precisa neste momento difícil que estamos a viver e que vamos continuar a viver, sobretudo em 2012, para atingirmos os nossos objetivos. E que perfil seria esse? O perfil que nós precisamos é um perfil de pessoas experientes, de pessoas não dos corredores do poder, tampouco das universidades, como eu já tenho dito aqui por algumas vezes, mas pessoas que tenham experiência prática de saber fazer, pessoas que já tenham tido na economia financeira ou na economia real sucesso e garantido sucesso, sobretudo em grandes organizações. António Gaspar, mas deixe-me interrompê-lo só para lhe fazer uma pergunta. Mas não tem sido esse o perfil, digamos, que nos últimos anos tem governado e que não tem sido atingido os melhores resultados? É verdade, isso é verdade. É verdade, só que nos anos anteriores, como a situação não é tão ou não foi tão gravosa como aquela que temos neste momento, acabou por passar um pouco mais despercebido esse perfil das pessoas, quer dizer, a falta desse perfil mais, digamos, vocacionado para a experiência que as pessoas devem ter. Eu recordo que neste governo que temos, eu reconheço um único perfil nessas condições, que é o Ministro da Saúde. Foi um homem que teve, digamos, um apor em termos profissionais de grande exigência, com objetivos muito grandes, e que mostrou que sabia fazer, que fez e que atingiu os seus objetivos, e que, de facto, essa mesma experiência catapultou já anteriormente embora para uma em funções posição completamente diferentes. Sim, em funções completamente diferentes, mas repare, quando se tem experiência, quando sabemos aquilo que temos que fazer, quando temos objetivos muito ambiciosos pela frente, que é o caso, digamos, quando se trabalha em grandes organizações, ou até mesmo em organizações multinacionais, aqui o caso não é multinacional, mas é uma grande organização, com objetivos muito exigentes, com a exigência do acionista permanentemente quer resultados, não quer resultados para amanhã, quer resultados para hoje e para amanhã e para no outro dia também. Mas não é exatamente isso que acontece com a Troika em Portugal. Pois, quer objetivos para logo. Sim, portanto, mas para uma coisa, mas os acionistas neste momento não estão a exercer essa pressão. Mas nós neste momento o que não temos, a meu ver, e eu já disse também aqui, penso por uma ou duas vezes, não temos as pessoas com o perfil indicado para atingir esses objetivos. Mais, em termos até particularmente do Ministro das Finanças, com a situação particularmente grave que nós temos, além de o perfil ser, a meu ver, ter ser um perfil completamente diferente, falta uma coisa também. Porque muitas vezes não nos podemos esquecer que o Ministro das Finanças tem um papel até que se pode sobrepor ao próprio Primeiro-Ministro. E falta o quê? Falta um grande peso político. Porque há certas e determinadas atitudes que têm de ser tomadas, há certas e determinadas decisões que têm de ser tomadas, e só alguém com um peso político muito grande... E Vítor Gaspar não tem, não tem, absolutamente não tem. Pedro Marques, destaque para este ano 2012. Eu penso que antes de mais, bom dia. Eu penso que para 2012 será incontornável acompanharmos os efeitos daquilo que eu antecipo como uma recessão europeia na economia nacional. Eu acho que a situação do nosso país vai ser muito condicionada por esta envolvente externa. Isto é quase uma verdade lá para Alice, mas será uma realidade, particularmente em 2012, porque, como se sabe, travámos a fundo aquilo que seriam as dinâmicas de crescimento interno, da chamada procura interna. E, portanto, esta incerteza europeia, este quase certo cenário de recessão europeia
e este permanente caminho de austeridade e de reforço da austeridade no quadro europeu, mesmo nos países que agora podiam, digamos, aliviar um pouco esse tipo de esforço para permitir que o motor do crescimento económico, nomeadamente o centro europeu, desse sinais positivos ao resto da Europa. Portanto, esse caminho, do meu ponto de vista, errado para a Europa neste momento, vai condicionar-nos negativamente. Associaria a esse facto, já no início do ano, as consequências, para mim, imprevisíveis do ponto de vista interno, mas também da credibilidade externa daquilo que será o orçamento retificativo que o Governo já anunciou. É uma situação relativamente inédita. Ainda não tínhamos chegado ao início do ano, já o Governo estava a anunciar um orçamento retificativo para um orçamento que nem sequer estava promulgado. Portanto, o Presidente da República teve que promulgar um orçamento que o Governo já dizia que não era o seu orçamento, depois já queria apresentar um retificativo. Isto é qualquer coisa de completamente inédito. E aquilo que poderá perspectivar-se desse orçamento, que será um aumento de despesa, nomeadamente por uma despesa que o Governo tinha a obrigação de conhecer quando elaborou o orçamento inicial, que é a despesa relativa ao pagamento de pensões dos trabalhadores do setor bancário, e outras despesas associadas ao pagamento de dívidas que também decorrem desse dito acordo. Se assim for, se configurar ou um agravamento do déficit previsto a 2012, o que eu nem quero imaginar que o Governo faça isso, depois de todos os sacrifícios que pediu aos portugueses, ou um aumento de impostos para evitar esse agravamento de déficit, se qualquer destes dois cenários se colocar, parece-me um muito mau arranque de ano, com efeitos severos na credibilidade do próprio Ministro das Finanças e do Governo, porque este é um elemento central da política do Governo, e, portanto, este enquadramento externo negativo e esta completa incerteza para o início do ano, com este orçamento retificativo, ao qual eu ainda juntaria uma lei que provavelmente virá a ser chamada talvez a Lei dos Compromissos de Estado ou algo do género. Uma lei que já está em discussão, digamos, já foi objeto de auscultação, nomeadamente à Associação Nacional de Municípios, relativa ao controle da assunção de compromissos por parte do Estado, mas com opções altamente discutíveis, com opções que vão paralisar um conjunto de elementos significativos da administração e da economia portuguesa, vão ser factos que vão marcar o arranque do ano, tenho a certeza. Joaquim Bincardo Cruz, quais são os destaques para este ano? Olha, o grande destaque que eu ia fazer para este ano, eu acho que a economia nunca esteve tão em aldeia global, falava-se muito sempre em aldeia global, como agora, como os momentos que nós estamos neste momento a viver. Completamente condicionados também por Como completamente condicionados. E nós temos que perceber que a época que vivemos, com todos os defeitos, com todos os erros que hoje podemos colocar, foi feita de gente que soube o que era a guerra, e nomeadamente na Europa, e soube o que eram os conflitos a nível mundial. E, portanto, tiveram sempre toda a precaução no processo de construção europeia e não só nos processos das grandes instâncias internacionais para sempre evitar aquilo que é o pior. E eu acho que, hoje em dia, e quando falo em guerra, não temos propriamente de falar em guerra bélica ou militar, podemos falar em guerra política, podemos falar em guerra social, regional, enfim. Mas temos de saber o que é o preço da paz. E a paz foi algo, temos o Dia Mundial da Paz há poucos dias, não é? E nós temos que ver o que é que está a acontecer. Nós estamos a ver um grande fosso entre os países de dita economia sedentária e aqueles de economia deficitária. Nós estamos a ver uns Estados Unidos com uma instabilidade relativamente ao incumprimento devido às cisões que têm em Congresso. Nós estamos a ver uma China que vai ver, quer dizer, à sua frente e vai ter que resolver um processo de maior intensificação democrática, vai ter que ter um Estado social que seja mais humanista relativamente às suas populações, a internacionalização do yuan e ainda mais a especulação imobiliária que terá. Vamos ver também que os preços dos alimentos estão a subir em flecha e há desequilíbrios enormes em economias frágeis, nomeadamente economias africanas, que estão mais famintas do que estavam há uns anos atrás e mediante o desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje em dia. E, portanto, isto é de tal maneira complexo, e acrescenta da Europa, e penso que o retrato que foi dado relativamente à Europa foi bem dado, e nós sabemos as fragilidades que a Europa tem. Eu penso que este ano de 2012 é um ano essencial para 2013, 2014 e 2015. E, portanto, o que está na mesa, e mesmo as decisões europeias que têm sido tomadas no último ano como paliativos, é agora um paliativo, vamos ver o que é que acontece no mês seguinte, vamos ver o que é que acontece no Conselho Europeu seguinte. Olha, antes houve uma reunião da Sra. Merkel e Sarkozy. Mas quer dizer, isto, a expressão se calhar é forte, mas é para amadores perante aquilo que nós temos de enfrentar. Tudo e, portanto, considero que este ano de 2012, e mais a nível, evidentemente, internacional,
é demasiadamente decisivo e de responsabilidade política e de sustentabilidade da paz que eu lhe digo, que é uma paz que pode ser social, regional, política e bélica, como é evidentemente. Mas o preço disso é fundamental, porque quando há estes equilíbrios económicos e quando nós vemos o que é que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial e antes dos grandes conflitos sociais e económicos do mundo, nós estamos em cenários muito próximos. E, portanto, a responsabilidade política de todos os decisores, de todas as partes, de todos aqueles que agregam vontades, terão que ser chamados à responsabilidade deste ano e para perceber que temos que, em conjunto, resolver este problema da tal aldeia global que hoje temos. António Gaspar, esta questão da guerra social, ou pelo menos de alguma convulsão social que muita gente tem alertado nos últimos tempos e que, obviamente, a partir deste início do ano, com medidas de austeridade a serem sentidas de uma forma mais direta no bolso dos portugueses, é possível, de facto, que se comece a assistir a algum clima de alguma agitação social em Portugal? Eu gostava de ser um pouco mais abrangente, se o Rui não se importasse. Eu gostava de dar aquilo que eu penso, há bocado, digamos, dei a perspectiva política que eu penso que irá acontecer em Portugal em 2012. Eu gostava de dar a perspectiva económica, a minha perspectiva económica do que vai acontecer em 2012, naturalmente com o fator de desemprego também englobado. Em termos do PIB, as principais grandezas, o consumo privado, nós já sabemos que vai cair por dois motivos, porque o rendimento disponível das famílias vai ser menor e porque o desemprego, infelizmente, vai aumentar e vão existir mais portugueses com menor poder de aquisição, portanto o consumo privado, que pesa mais ou menos 2/3 do PIB, vai cair, um pouco menos para 2/3 do PIB. Relativamente aos gastos públicos, eles vão saudavelmente cair, e eu penso que deviam cair até mais do que estão a cair. Relativamente ao investimento, as decisões de investimento, os investidores portugueses penso naquele do stop and go, esperar para ver, vamos ver o que é que vai acontecer e provavelmente no último trimestre deste ano irão tomar alguma decisão, mas já não se irá repercutir este ano e ir-se-á só repercutir no ano que vem. E relativamente à balança comercial, eu penso que vamos ter uma balança comercial todo o ano, digamos, positiva, ou seja, as exportações, o setor dinamizador da economia portuguesa, as exportações, vão, penso eu, continuar a dinâmica e as importações vão cair porque a procura interna, o consumo privado vai diminuir e, por outro lado, também, aqui a parte mais negativa, digamos, das importações, que são as importações de bens intermédios, que servem naturalmente para a formação de bruta capital fixo para o investimento. Bom, no meio disto tudo, há aqui um fator também muito importante, que é como é que se vai comportar a banca, ou seja, se a banca irá ter capacidade de fazer chegar às empresas o crédito necessário para essas empresas que dinamizam as exportações poderem, digamos, cumprir os seus objetivos. E parece que isso vai acontecer? Vai ser difícil, eu espero que sim, eu acredito que isso vai acontecer, mas acredito que vai acontecer. Bom, relativamente ao desemprego, e que vimos que logo no primeiro agregado macroeconómico do PIB, o consumo das famílias, que vai cair por indução, digamos, dos rendimentos disponíveis menores e do desemprego, de facto, é uma chaga social que nós vamos ter. Parece que ninguém vai contrariar que vamos ter um índice de desemprego este ano maior de sempre da democracia portuguesa. E isso vai criar, naturalmente, não tenho qualquer tipo de dúvidas, aliás, já ontem anunciavam os principais líderes sindicais, que é da UGT, que é da CGTP, e não é preciso anunciar, mas nós sabemos que vai ser um ano de convulsão, vai ser um ano de muita manifestação. Não acredito particularmente em manifestações com violência, como aquelas que vimos recentemente na Grécia ou noutros países, mas vai ser um ano digamos, de particular agitação, porque as pessoas não vão estar contentes, não podem estar contentes. Eu disse já aqui no último programa que uma coisa é o anúncio das medidas, outra coisa é nós sentirmos na pele aquilo que nos vai acontecer. E quando nós quisermos, os portugueses que têm dificuldades em aceder a um conjunto de bens e serviços até ao final do ano passado, e que este ano essa dificuldade vai ser maior, que há portugueses que hoje têm emprego, mas que, infelizmente, irão cair nas teias do desemprego. Em que o rendimento disponível será o subsídio de desemprego. Para aqueles que tiverem direito a eles, vai ser o subsídio de desemprego substancialmente menor do que o vencimento que eles oferiam. Portanto, vai haver, digamos, um conjunto de portugueses que vão ficar muito, digamos, muito desfavorecidos, mais desfavorecidos do que estão agora, e que se vão manifestar. Agora, não acredito. Vai ser um ano de muita agitação, acredito piamente que vai ser um ano de muita agitação, não acredito, e porque não está na gênese dos portugueses, de facto não está, e nós vimos a Revolução de Abril de 74, fez a Revolução com um morto, e um morto se calhar por acidente, porque de facto... Mas ainda assim estamos agora a falar de condições que estamos, obviamente tocam em fatores não menos importantes ou não mais importantes do que a democracia, não é isso que está em causa,
mas que acabam por tocar naquilo que é, nomeadamente, alimentar um filho, ou não? Sim, a subsistência das pessoas. Isso é verdade. Agora, eu gostava de chamar a atenção para o seguinte. Os portugueses, nesta história recente da democracia portuguesa, tiveram já muitas dificuldades. E eu vejo, porque faço, digamos, em termos de matéria do endividamento das famílias, faço consultadoria, e muitas vezes sou procurado por pessoas que não são da classe D, nem são da classe C, já são da classe C+, ou da classe B. É um problema transversal neste momento. Absolutamente. E são pessoas que é aquilo chamado a pobreza envergonhada, ou seja, são pessoas que vivem mal, mas que não dão conhecer nem os familiares mais próximos têm conhecimento dessa situação. Pedro, como é que olha para esta situação e como é que olha para o comportamento de uma sociedade que não está habituada a esta mudança tão rápida e tão brusca em termos económicos? Eu colocaria esta questão da crise social e, digamos, e da situação social e da manifestação desses descontentamentos em 2012 em dois planos. Um plano, se quiser, da parte da componente institucional, no fundo, dessa manifestação organizada no quadro institucional desses descontentamentos e dessas possibilidades de entendimento, e depois o plano mais individual, se quiser assim. Nesse plano institucional, destacaria aqui o tema concertação social. Ele foi, aliás, destacado pelo Presidente da República e bem, do meu ponto de vista, e diria que nós temos o governo do nosso país, mas o país em geral tem um desafio muito grande a esse nível no próximo ano. A concertação social tem sido um espaço muito importante em Portugal, nas últimas décadas, de organização, se quiser, nomeadamente das relações laborais, mas das relações sociais em geral. É ali que se procuram os espaços de entendimento quando se procura fazer avançar a economia, mas muito em particular a organização das relações laborais do chamado mundo do trabalho. E é por ali, sabendo nós, e os portugueses sabem, e isso parece-me muito evidente, que a maior central sindical tem uma agenda política muito clara, está muito marcada por uma agenda política associada ao Partido Comunista, ainda assim os portugueses têm visto ao longo de muitos anos a capacidade de criar entendimentos entre as centrais patronais, digamos assim, e a outra central sindical. E eu julgo que isso hoje está em crise, severamente em crise. E porquê, Pedro? A segunda revisão do memorando, era aí que ia já chegar, a segunda revisão do memorando, agora concluída, aponta para alterações muito profundas na estrutura das nossas relações laborais, do nosso mundo do trabalho, que no fundo determina o enquadramento da nossa situação económica, e os parceiros sociais não foram envolvidos nessas alterações. O banco de horas individual, portanto o banco de horas que não é negociado com os sindicatos, que é uma indicação patrão-trabalhador diretamente, que altera profundamente a vida das pessoas e de uma forma unilateral, para dar esse exemplo, a alteração da chamada representatividade dos sindicatos, mas também das estruturas patronais na negociação coletiva, em que uma convenção negociada não pode ser estendida a outras empresas ou outros trabalhadores. Isto tem consequências profundíssimas na nossa estrutura sindical, mas também patronal. Tudo isto foi feito, e são só dois exemplos, podia dar muitos mais, tudo isto foi feito sem concertação, sem negociação na concertação social. E, portanto, se não for recuperado rapidamente, e esse foi o apelo do Presidente da República, também tinha sido do Secretário-Geral do PS, acredito profundamente nisto que estou a dizer, se não for recuperado muito rapidamente a capacidade de produzir resultados a partir da concertação social, nós deixamos de ter a tal representatividade institucional dos consensos que precisamos para a organização económica e laboral. Depois, do ponto de vista mais individual, o que é que julgo que nos pode acontecer e que é negativo, mas que aí também precisa de ser visto pelo Governo? Nós estamos, para muita gente que começou a ficar desempregada logo no início da crise, logo a partir do início de 2009, estamos a atingir os prazos de duração normais dos subsídios de desemprego. E, portanto, a almofada social desaparece. Sem subsídio. Nós tivemos, já são conhecidas as estatísticas da pobreza e desigualdade de 2009, que foi o primeiro ano de pico de crise, e o nosso sistema de proteção social, tal qual estava configurado na altura, amorteceu o efeito social desse aumento de desemprego. Nós não tivemos aumento da pobreza nesse ano, apesar de um grande aumento do desemprego. O problema é que continuou a aumentar o desemprego, essa almofada da proteção social vai começando a desaparecer e depois, fruto da situação económica em que nos encontramos, aquilo que eram também muitos pequenos complementos de rendimentos que vinham da chamada economia paralela, porque existem, não vale a pena dizer que não existem, que as pessoas organizavam determinados complementos de rendimentos. Isso também deixa de existir porque a situação económica não permite gerar esse tipo de rendimentos. E, portanto, a situação social pode se tornar particularmente gravosa. Aquilo que foi dito há pouco por António Gaspar, eu gostava de corroborar. Ainda ontem me foi dado um exemplo de muitos funcionários públicos em toda a estrutura
de uma determinada entidade pública, muitos funcionários públicos em toda a estrutura, desde o funcionário com rendimentos mais baixos até o técnico superior, com penhoras de vencimentos. Isto está mesmo a acontecer. E, portanto, ali estamos a falar de uma pessoa que tem um rendimento seguro, mas que vê uma parte desse rendimento cortado. Uma família em que seja perdido o rendimento por tal fim do subsídio de desemprego, não há os tais rendimentos paralelos, chamemos assim, deixa de haver a tal capacidade de alimentar os filhos, digamos. Se ainda forem introduzidas burocracias excessivas, que há esse receio, nos apoios mínimos aos rendimentos que a sociedade pode oferecer, e há esse receio, nós podemos ter uma situação social que pode suscitar comportamentos individuais complicados. Como foi dito, e é bem verdade, a nossa sociedade é ordeira. Mas a importação de comportamentos, e a importação de comportamentos faz porque há pessoas que vêm de organizações anarquistas europeias às manifestações que se organizam no nosso país. Isto acontece mesmo, não é uma Pode haver um ficção. efeito contrário. Pode haver. Claro que nós devemos desejar que nunca aconteça, mas o desespero associado a esta importação de comportamentos pode suscitar problemas. Apesar de tudo, o nosso país é tranquilo, é ordeiro. Eu acredito que venceremos as dificuldades como sociedade, mas não descarto este tipo de importação e de mimetização de comportamentos, se quiser. Joaquim, acrescento a este ponto um tema que obviamente tem estado muito na ordem da atualidade, a questão da imigração e o aumento de novo da imigração dos portugueses. Como é que olha para esses apelos à imigração relativamente de alguns líderes políticos? Eu só dizer, porque os dois que me antecederam a falar disseram que o povo é ordeiro. Nós tivemos a revolta da Maria da Fonte, da Patuleia, a Primeira República foi o que foi, as urnas iam pelas ruas e portanto, não sei se seremos assim tão ordeiros, e nomeadamente quando se chega ao bolso dos portugueses e quando os portugueses sentem que não se está a fazer justiça e a justiça não funciona e os responsáveis políticos não dão os melhores testemunhos de seriedade. Indo agora à questão da migração. Bem, a questão da imigração, parece-me que se entrou eu penso que deve estar a referir às declarações do Sr. Primeiro-Ministro relativamente aos professores e da língua portuguesa. Eu isso considero que é um episódio menos feliz, ou a interpretação ou o contexto. Eu não acredito bem que ele até quisesse dizer isso nas palavras que depois as pessoas o quiseram interpretar. De todas as maneiras, o que nós estamos a ver é o seguinte. Portugal fez nos últimos anos um esforço muito grande para a educação, independentemente dela ter sido feito com qualidade ou só para números e estatísticas. Mas, de todas as formas, foi feito. E nós, os quadros que hoje estão a sair do país, são quadros muito mais bem preparados para qualquer situação do que aqueles quadros das grandes fluxos imigratórios que resultaram no século XIX para o Brasil e no meio do século passado para a França e para o Canadá e tudo mais. E, portanto, essas pessoas que emigraram naquela altura não iam muito qualificadas. Hoje estamos a fornecer quadros a outras economias que não veem na nossa economia oportunidades que lhes possam dar para exercer as suas funções no campo científico, no campo económico e tudo mais. E realmente nós temos que ver, e eu parece-me que é um pouco injusto, todos nós vivemos acima das possibilidades. Todos nós vivemos acima das possibilidades. Deram-se aqui exemplos de penhoras e tudo mais, mas toda a gente sabe que nesta altura do Natal as pessoas pegavam nos cartões de crédito e funcionavam com eles como se não houvesse amanhã e nem se apercebiam das taxas de juros que estavam a contrair. Como também nós sabemos que Portugal usufruiu nos últimos anos taxas de juros tipo Suíça para não ter, e nunca fez nada por isso. Não é? E, portanto, parece-me que tanto houve uma irresponsabilidade pública em relativamente às dívidas contraídas. Portanto, a nível central, macro. A nível das empresas, porque também achavam que o crédito era equiparado. Os bancos, que não sei também do que é que achavam, que era uma fonte que nunca mais deixaria de escoar. Houve alguma ilusão e os próprios portugueses tinham que ter a televisão melhor que a do vizinho, o carro melhor do que o vizinho, não se lembrando das fragilidades que a economia portuguesa tinha e das histórias que os nossos avós contavam relativamente, até nos tempos da ditadura e não só, e depois da Primeira República, todos os sacrifícios que tiveram que fazer a seguir à monarquia e queda da Primeira República e início do Estado Novo para voltar a dar um voto face à economia. E, portanto, vivemos todos muito acima das possibilidades. E, infelizmente, e aí é que eu acho que a política tem que agir, é porque isto economicamente está a cair tudo
defrouxe ou tudo com o mesmo peso, quase no mesmo momento. E isso é um flagelo social. E o que é a responsabilidade política? É criar mecanismos económicos e sociais que permitam com que este volte-face gravíssimo que está a bater à porta de todos seja um pouco mais atenuado. E como é que isso podia ser E isso é feito? responsabilidade por um conjunto de políticas, nomeadamente da habitação e do crédito de habitação. Como sabe, o mercado de arrendamento em Portugal não existia. Então o que se passava cá em Portugal era uma desvirtuação do sistema. Eram as pessoas que iam pedir crédito bancário 40, 50 anos por uma casa e assim viveu o sistema imobiliário durante anos, completamente alimentado por um mecanismo distorcido. Que se o mercado de arrendamento fosse compatível e pudesse ser competitivo naquela altura, nunca deixaria os níveis que nós chegámos de especulação imobiliária assenta em crédito e crédito de habitação. Esta reforma da lei do arrendamento. Não, eu não só da questão do arrendamento, eu penso que chegou uma altura de todos nós pensarmos aonde podemos chegar e o que podemos fazer pelo nosso país e o que podemos pagar e o que podemos ter. E não viver em países das Alices Maravilhas, que são muito acima das nossas possibilidades. E, portanto, a responsabilidade... Agora, também não, eu penso que socialmente não é desejável que essa responsabilidade venha num ano. Não é? Até aqui foi vendido aos portugueses um filme que isto, se agora for crise, mais ou menos depois há de dar isto, há de haver alguém. E é sempre postpone, não é? Quer dizer, nunca se fizeram reformas. Os déficits foram combatidos com privatizações, os déficits ainda hoje são combatidos com fundo de pensões e, portanto, não são combatidos com aquilo que tem que se fazer. E, portanto, essa responsabilidade, essa chamada de atenção tem que ser incorporada por todos, a todos os níveis sociais, económicos e corporativos. Parece que é isso que está a ser feito. Eu penso que houve aqui uma grande chamada de atenção. Eu hoje acho que há portugueses, a maioria dos portugueses olha com maior responsabilidade para as suas possibilidades. Agora, o que eu peço é que essa chamada de atenção não seja tão abrupta. Ela tem que acontecer e tem que existir as reformas que há anos que andamos a falar nelas, há anos que grandes economistas do país andam a falar nelas e nunca houve coragem política para as fazer. Joaquim Pincar de Couros, António Gaspar e também Pedro Marques, agradeço a vossa presença neste Conselho Consultivo que regressa amanhã para analisarmos um outro tema.